Graça e paz, bom dia, tudo bem? Hoje, né, dia 24 de outubro, sexta-feira, para que muitos que me conhecem sabem, né, que eu e minha família estamos cumprindo o sábado do Senhor, que é o Shabat, e estamos nos aprofundando em estudos, em conhecer a verdade, né? Eu sei que muitos vão nos xingar, muitos vão falar, sabatista, como já teve gente que falou, agora vocês viraram adventista. Não, nós só estamos estudando a palavra do Senhor e estamos vivendo ela, que é bem diferente, né? Mas, enfim, eu acredito que a partir do momento que a nossa mente é liberta do espírito, né, que bloqueia a nossa mente, a gente começa a entender algumas coisas. E daí todas as manhãs eu faço o meu devocional, fiz o meu devocional e o Senhor me deu a palavra lá em Jeremias, né, no capítulo, se eu não me engano, 52. Deixa eu falar aqui para depois não dizerem que eu estou dando contexto errado, a passagem errada, até tá aqui, ó, tá bem rabiscada até, né? O Senhor me deu, então é Jeremias capítulo 52, versículo do 31 ao 34, né, que o Senhor nos fala ali sobre a libertação do rei Joaquim, né, que ele ficou 37 anos preso, né, no cativeiro, e ele acaba sendo liberto pelo rei Evil-Merodach, né, que era o rei da Babilônia, que foi o primeiro ano dele no reinado. E eu acho tão lindo porque o Senhor fala na palavra dele assim, ó, e o rei de Judá o rei da Babilônia levantou a cabeça do rei de Judá. Eu inverti a frase. E tirou ele do cárcere. Aí quando eu li isso daqui, o Senhor disse assim, ó, destravou a mente. É algo que o Senhor trouxe para o meu coração, que às vezes você vai ler e o Senhor vai falar com você de uma outra forma. E falou com ele benignamente, falou com ele mansamente, né? E o pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Outros reis também, né, de Israel. E ele coloca o rei Joaquim acima desses tronos. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão. Daí o Senhor me colocou no meu coração, né? Que representa a armadura do Senhor. Ele trocou as vestes de sofrimento, revestiu ele com a armadura celestial e com sabedoria. E passou a comer pão sempre na presença do rei. O que é o pão? Pão é palavra, é o alimento nosso que tem que ser diário. Por isso que ele e na presença do rei, tá? Eu até coloquei aqui, ó, na presença do pai. Eu até sublinhei que fiz um risco com a caneta. Presença do pai. Todos os dias da sua vida. Ou seja, nós devemos nos revestir da armadura celestial, clamar ao Senhor por sabedoria, nos alimentar do pão dele diariamente na presença dele, né? Todos os dias da nossa vida. Aí no 34 ele finaliza, e quanto à sua alimentação lhe foi dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana no seu dia a dia até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. A presença, a palavra, ela é diariamente como um alimento. Assim como nós temos que nos levantar de manhã e nos alimentarmos, né? A gente tem que comer, a gente tem que nos alimentar da palavra, até mesmo porque a nossa alma ela é enganosa, o nosso coração é enganoso. Quando a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, ele está se referindo à nossa alma, porque os sentimentos, eles nos enganam. Então, quem nós temos que alimentar é o nosso espírito, para que ele venha vivificar e venha ser sobre a nossa alma, dominando a nossa alma, os nossos sentimentos, diariamente. Por isso que ele diz também que nós temos que meditar na palavra dia a dia. Aí
quando eu terminei, eu tinha que trazer isso, porque o Espírito Santo ficou me compilando para fazer isso, sabe? Eu venho pedindo para o Senhor, que eu possa entender o teu chamado, que eu possa entender o que tu queres para minha vida. Eu não quero viver somente aquela que vai na igreja e volta a ler a tua palavra. Não, eu não quero viver só nisso. Eu quero ir além contigo. Eu quero que o Senhor me use nas tuas mãos conforme o Senhor determinou antes mesmo que eu nascesse. Aí o Senhor me levou para o livro de Josué, lá no capítulo 1, tá? Aí você vai dizer assim, mas por que tu tá falando isso? Você vai entender o porquê, tá? Então, ele lá no capítulo 1, lá no versículo 7, ele fala assim, ó, na segunda parte ali, após a primeira vírgula, né? Porque ele inicia, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Até porque o Senhor também me deu uma outra direção sobre isso, mas não é isso que o Senhor quer falar agora. Isso eu acho que o Senhor quis falar somente comigo. Para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Peraí, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que meditar na lei do Senhor. Não é para mim olhar nem para a direita nem para a esquerda, é para mim permanecer em frente, certo? Mas em frente sozinha? Não, ele diz para que prudentemente te conduzas. Ele não está dizendo conduzir, ir. Não, ele está dizendo te conduza. Ele está determinando que o te é ele que vai conduzir. E não se aparte da tua boca, aí entra no versículo 8, tá? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Aí entra o que o Senhor tinha falado comigo. Porque nós somos muito questionados pelo fato de nós sermos de uma determinada religião, de uma determinada igreja, e a placa dessa igreja, né? E muitos nos condenam pelo fato de que nós estamos guardando o sábado. Só que, se nós entendermos a lei, né, a gente vai cumprir, não é verdade? Porque é a lei do Senhor, não é a lei do homem, tá? Daí, lá em Êxodo, eu anotei ali, ó, Êxodo, Jesus, em Êxodo 20, o Senhor fala sobre os mandamentos, certo? Acho que todo mundo conhece. Quem lê a Bíblia, quem não lê, pelo amor de Deus, vai lá e leia, tá? Êxodo 20, que ele nos traz sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, certo? Aí muitos vão dizer assim, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele revogou, ele fez isso, ele trouxe para dois mandamentos, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso irmão como a nós mesmos, tal. Peraí, em nenhum momento Jesus fala que é para esquecer todos os mandamentos, tá? Aí para você dizer assim, mas porque Jesus fez diferente? Não, vamos lá em Mateus? Lá no livro de Mateus, vai ficar longo esse vídeo. Eu não queria, gente, mas é Mateus, tava aqui separado. Jesus. Mateus 5, 17, aí eu anotei até o 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Porque o Senhor veio para cumprir o que os profetas já tinham falado. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele não está falando a partir da minha morte, não, ele está falando assim, até que o céu e a terra passem, tá? Até que o céu e a terra passem, por favor. Qualquer, pois, que violar um
destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pegou, né? Muito bem. Aí, então, entra o porquê que eu e meu esposo cumprimos o Shabat. Claro que estamos buscando nos alinhar na palavra, em cumprir a palavra, tá? Em viver a palavra do Senhor. É isso, tá? Lá em Êxodo 12, 2, ele nos fala sobre os meses instituídos pelo Senhor, porque nós seguimos um calendário greco-romano, certo? Todo mundo sabe disso, tá? Cada mês que tem um nome, ele é alinhado a algum tipo de trono demoníaco, tá? Então, as festas que são cumpridas, porque também já vieram me questionar, porque a gente não vai mais cumprir Natal, nós não vamos mais cumprir o Ano Novo, nós não vamos mais cumprir Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher, Dia das Crianças. Assim como a gente já não cumpre, né? Que os irmãos já não cumprem o Halloween, certo? Mas porque por saber que é de origem pagã, até mesmo porque a palavra nos diz que se a massa é santa, tudo será santo, mas se ela é profana, todo o resto será profano. Não tem como eu cumprir o Natal, eu querer participar da festa do Natal, sendo que não é o mês que Jesus Cristo nasceu. Não tem nem lógica. Até mesmo porque a Bíblia nos fala que o anjo vai até os pastores que estão pastoreando para anunciar o nascimento do Salvador. Dezembro era inverno em Israel. Nunca que um pastor de ovelhas estaria no pasto, estaria fora do aprisco com as suas ovelhas, sendo que o inverno era noite, madrugada, sendo que a madrugada é terrível em Israel no inverno. Ninguém fica fora de casa. Como é que nosso Senhor Jesus Cristo ia nascer e como é no inverno? Como é que esse anjo iria anunciar aos pastores no meio do inverno? Não há uma data exata. Então, a Natal, ela veio a adoração a um Deus, a deuses pagãos. Gente, te aprofunde nas festas, para que você não venha se afastar da presença do Senhor. Por favor, né? Vamos crescer, né? Crescer na palavra, buscar a verdade. Não ir induzido pelo que as mídias sociais, o que estão trazendo para nós e estão, colocando na boca. Vamos nos alimentar da verdade, que é a palavra do Senhor. Por favor, né? E lá então em Êxodo 12, 2, o Senhor, quando faz a Páscoa no Egito com o povo, e ele diz assim, deixa eu pegar lá para mim não trazer para vocês errado. Eu tenho até separado aqui. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, que é conhecido como mês de Nisan. Ele entra em torno de março, abril e maio, por ali. Então, não tenho ainda o calendário do ano que vem. Desse ano tem, porque nós estamos cumprindo o calendário bíblico. E se você ler Êxodo, você vai ver toda a orientação que o Senhor dá. Né? Daí Êxodo 20 vai lá e fala sobre os mandamentos. E Levítico. Vamos lá em Levítico? Vamos lá, vamos passear pela Bíblia. Lá em Levítico 23, o Senhor fala quais as festas que nós temos que cumprir. Verdadeiramente, tá? Olha a primeira que o Senhor nos dá, o sábado. A Páscoa, as primícias,
que é algo que nós também já constituímos dentro do nosso lar. Como é que funciona a primícia? Você vai ver o valor que entra na sua casa, tá? Não é, eu vendi uma coisa, entrou um dinheiro, mas aquilo lá não faz parte do meu salário. Não, é tudo que entrar, tá? A gente divide por 30, o valor total divide por 30, porque a primícia equivale a um dia do seu trabalho, certo? Então, digamos que você ganha 3.000, você divide por 30, vai dar 300 reais. Ai, meu Deus. Deu um branco, gente. 100 reais. Bela professora, né? 100 reais. Essa é a primícia que você vai dar. Ai, mas pra quê? Aí você vai dizer, mas pra quem que eu tenho que dar essa oferta? Aí ele diz assim, que é pro sacerdote. É pro teu sacerdote, teu pastor, aquele que tá te dando a cobertura espiritual, tá? Você vai primiciar na vida dele. E depois você vai dizimar, para que a obra do Senhor possa ter continuidade. Aí ele fala sobre a festa da colheita, fala sobre o ano novo, que não é na data que a gente comemora, o dia da expiação, que é, para quem não conhece, Yom Kippur, tá? Que eu e meu esposo fizemos também esse ano. Foram 40 dias em propósito com o Senhor, preparando o nosso corpo para o dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur. Ficamos 25 horas de jejum sem água e sem alimento, sem líquido. É zero, tá? É totalmente. É o dia de que você vai na presença do Senhor para se humilhar, onde o tribunal tá aberto. E o Senhor vai sentenciar o teu próximo ciclo de ano, tá? Se ele vai ser de bênção ou de maldição. Aí é com cada um. Por isso que eu digo, estudar. Festa de tabernáculos, que nós também fizemos, 7 dias. Nós montamos uma tenda dentro da nossa casa e todos os dias às 18 horas nós entrávamos ali, às vezes passava um pouco, a gente entrava ali e a gente adorava o Senhor. Gente, teve alma se rendendo, voltando para a casa do Senhor, ali embaixo da tenda. Então a tenda é mostrar a alegria que o Senhor, né, move no nosso meio. E a festa de tabernáculos é a última do ano bíblico e nós cumprimos, tá? Então, para quem não entende, né, então é só ler. Aí todo mundo vai dizer, mas o Antigo Testamento, gente, a palavra de Deus, ela não morre. Porque tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É a palavra do Senhor. Então você está querendo dizer que o que ele falou no passado não vale mais nada. Então o que ele falou para ti ontem já não vale mais hoje. Por favor, né? Vamos crescer, né? Vamos nos alimentar de alimento sólido, né? Vamos parar de ficar na papinha? Vamos parar de ficar esperando o pastor também nos ensinar? Vamos ser cristão de verdade? Vamos ser servos de Cristo verdadeiramente? Buscar a palavra do Senhor e viver ela? Para que a gente possa ser testemunho vivo nessa terra, né? Então não podemos permanecer onde nós estamos. Não dá mais. E por isso que, né, a gente cumpre o Shabat. Não me importa quem está a favor ou contra. Para mim, o que importa é que o Senhor pense de mim, que o Senhor pense a respeito da minha casa. Gente, vocês não têm noção dos milagres e das maravilhas que o Senhor fez no nosso meio desde que a gente está cumprindo o Shabat. Visão que eu não tinha. Sabe, o Senhor abriu a minha visão. O Senhor me mostra, eu chego para ele, Senhor, eu queria fazer tal coisa, Senhor, tu me mostra? O Senhor me mostra. Em imagem, gente. Quando tu se alinha com o Senhor, com o calendário dele e vive as leis dele, não tem por que o Senhor não abençoe a tua vida. Você vive assim uma vida financeira meio apertada. E quem disse que prosperidade é só financeiro? Para que eu possa refletir no meu financeiro, primeiramente, eu tenho que viver a plenitude com o Senhor. E se Ele quiser me abençoar, amém. Se Ele não quiser, o que eu quero é a presença dEle. O que eu quero é viver a verdade dEle. Eu quero permanecer na presença dEle. Para quando for o grande dia e nós estivermos com Ele, eu possa continuar vivendo o que Ele já está me ensinando aqui na Terra. Porque você acha que você vai chegar lá na Nova Jerusalém e não vai ter Shabat? Não vai ter o dia para você adorar Ele? Para você aprender com Ele? Não vai ter as festas?
Se não fosse para ter, o Senhor não tinha instituído. Porque tudo aquilo que o Senhor institui no físico, ele já estava no espiritual. Uma coisa que o Senhor falou comigo nesta manhã. Antes, quando a gente pede as bênçãos pro Senhor, aí tu diz assim, eu queria que o Senhor abrisse uma porta de emprego para mim. Vamos dizer assim. Já está aberta no espiritual, porque o Senhor já liberou lá. Só que assim como aconteceu com Daniel, que ficou 21 dias orando, buscando ao Senhor e não chegava a resposta, há algo que possa estar bloqueando a bênção chegar até você. E ela pode estar por aí. Né? Porque a palavra diz que nós não vamos precisar correr atrás das bênçãos, elas vão vir até nós. E por que a bênção não te alcançou ainda? Será que tem um trono aí no teu coração, erguido? Um trono de adoração a algo que está tirando Deus do lugar? Um trono de rancor, de raiva, de ódio, de você não liberar perdão? Vamos lá, né, gente? Aquilo que eu falei, vamos estudar. Vamos nos alinhar. E isso é uma busca diária. Gente, 21 minutos de vídeo, ficou quase que uma live. Senhor Jesus. Mas enfim, que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa te abençoar grandemente com a presença dEle. Através da verdade, através da lei. Faça como Josué. Medita nela dia e noite. Então tu quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas com a Bíblia na mão? Não, gente. O que eu falei, né? Vamos ser cristão de sólido, não de papinha. Mas é você viver a palavra. Viver ela verdadeiramente. Senão, né? A gente vai viver a escassez em todas as áreas da nossa vida. Que Deus possa abençoar grandemente e que Deus possa tirar esse espírito da Grécia da sua mente que te impede de evoluir, né? Aquilo que foi incutido no nosso ser de raízes católicas, de raízes romanas, que nos impede de evoluir na palavra, possa cair hoje a todas as escamas dos teus olhos, dos teus ouvidos, da tua mente, que ela possa ser aberta e que você possa viver o sobrenatural do Senhor. Um testemunho, já teve 2 pessoas que vieram me procurar para ajudar a viver o Shabat, porque viu mudanças na nossa vida. Não é para glória nossa, porque toda honra, glória, louvor e adoração do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não sou nada, eu sou meramente ser humano, pecador que erra, mas que busca, que está buscando viver a palavra do Senhor, apanhando, levantando, caindo, levantando, mas buscando o Senhor. E que você possa também ter isso, sabe? De você poder testemunhar, de você estar fazendo um pãozinho e o Espírito Santo ministrar no teu coração sobre aquilo ali que tu estás fazendo. De quando tu vai ler uma palavra, o Espírito Santo vai te direcionando em outras. E ele vai te ensinando. De pessoas chegarem até você e dizer assim, eu quero viver isso que tu estás vivendo. E tu poder ser um instrumento nas mãos do Senhor e ensinar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Shalom.